Olá, bem-aventurados! Mais um vídeo. Hoje um vídeo bônus aqui do nosso devocional, né? Eu acabei de escutar uma palavra que eu queria compartilhar com vocês sobre o cuidado que a gente tem que ter quando colocamos ou trazemos para nossa vida ou nos relacionamos com pessoas tempestuosas, pessoas que vão atrasar a nossa vida. E um exemplo disso foi Jonas. Quando Jonas entrou no barco, vai dizer que os marinheiros perderam a paz, o mar ficou revoltado, o mar ficou revolto, houve uma grande tempestade e o barco quase afundou. E eu ouvi essa palavra, eu me lembrei de 2023, quando eu entrei no Egito. Eu fui chamado para fazer parte de uma equipe e ali eu achei que eu estava indo para uma nova terra, para um novo lugar que me traria paz. E foi um lugar que eu só tive dificuldades. Eu perdi a minha paz, eu perdi a minha saúde mental, eu perdi a minha paciência. Fui uma pessoa muito paciente, muito tolerante. Perdi a minha paciência, perdi a minha fé, a minha esperança, até no ponto que chegou que eu perdi a vontade de viver. Porque estava me relacionando com pessoas tempestuosas. Pessoas que a minha mãe falou comigo, olha, você tá trabalhando demais, você tá fazendo muito, não é melhor você procurar uma outra coisa para você fazer? E eu resistindo, não, eu gosto de fazer o meu trabalho, minha colaboração lá. Acho melhor, acho que não combina com você. Foi tentando, porque os de fora já viam a situação que era que eu tava no Egito, né? Numa terra maldita. Mas eu não queria sair daquele lugar. E como eu não queria, Deus criou situações, né? E Deus me arrancou do meio dessas pessoas. Né? Jonas foi jogado para fora, porque o povo do barco viu que o problema ali era Jonas. Só que no meu caso foi ao contrário. Eu não era o problema. Né? Deus foi lá e me arrancou do meio daquele povo. Porque se eu continuasse naquele barco, o barco ia afundar e eu iria afundar junto. Então, quando Deus me arrancou ali do Egito, Ele trouxe para minha vida, Ele devolveu todas as coisas que Faraó levou. A minha alegria, a minha vida social, a minha vida financeira, tudo isso estava em declínio, em ruína. E eu trabalhando, ó, de sol a sol, trabalhando, levantando 5, 6 horas da manhã e dormindo e parando no serviço 11 horas, meia-noite. Acabando comigo. Ali, no meio de pessoas tempestuosas, de pessoas desonestas, de pessoas perversas, né? Foi um lugar que me trouxe muita dor, muita aflição, muito coisa difícil. E esse vídeo estava falando de pessoas que, pra gente tomar cuidado com o ambiente que a gente se relaciona, sabe? A gente tem que estar atento a isso, quando um lugar não te faz bem, quando as pessoas que estão ali ao seu redor não te faz bem, as pessoas que só querem te explorar, que depois vão falar que você não é proativo, que você não faz, que é elas que fazem, que é elas que resolvem, sendo que você colabora muito ali. E esse tipo de gente, mente na sua cara. Eles mentem, eles falam que é eles que fazem, mas o tempo tá aí pra mostrar. Mas o que eu quero falar é que, assim, tome cuidado com quem a gente permite entrar na nossa vida. Tome cuidado com quem você leva pra sua casa. Sabe por quê? Porque às vezes esse tipo de pessoa negativa, perversa, de pessoa ordinária, que eu gosto de falar, que eu aprendi muito esse termo depois de 2023. E principalmente ficou muito evidente em 2024. Ordinárias. Pessoas ordinárias. Elas vão tentar fazer de tudo. Elas vão tentar te matar, elas vão te roubar, elas vão mentir, elas vão te explorar, elas vão te escravizar e depois elas vão te jogar na sarjeta pra você morrer de fome, pra você morrer como um cachorro sarnento. Mas o problema dessas pessoas é que elas esquecem que elas não estão lutando. Não é contra mim, não é contra você. Quando você entrega a sua vida para Deus, elas estão lutando contra Deus. E Deus não permite. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Mulher, casa, filhos, tudo. Menos a vida. Menos a vida. E depois o Senhor deu a Jó muito, muito mais. Então não se apegue a essas coisas. Não permita que pessoas que não vão
trazer nada. Às vezes a gente acha que tá ganhando um bom salário, que a gente tá num emprego bom e a gente tá vivendo no Egito, tá sendo escravizado, com pessoas que mudam a nossa personalidade, que você fica irritado, você não é uma pessoa mais feliz, você não é uma pessoa mais sociável, entendeu? São pessoas com energia negativa que vai te sugando e aquela atmosfera vai te aprisionando naquela coisa, você deixa de sair com seus amigos, você deixa de conviver em família, você vira uma pessoa revoltada, uma pessoa amargurada e vai ficando doente quando percebe, porque no meu caso, quando eu percebi a doença, eu já estava muito doente mentalmente, doente no corpo, doente na alma. E ainda, gente, como se não bastasse eu ter passado por tudo isso. Nesse período, eles tramaram contra mim, reuniram, pediram a minha cabeça. Um dia eu cheguei, fui chamado para uma conversa, cheguei lá, falou que, além de eu ser, que o problema não foi nem eu, já falei aqui nos vídeos, o problema não era eu ter sido desligado. O problema foi a forma como foi feita, sabe? Porque eu poderia falar, não quero mais você, que ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Da mesma forma, eu acho que eu que tinha que ter tomado essa atitude, porque era um ambiente que não era saudável pra mim. Mas foi a maneira. A sua presença é um constrangimento. Cara, você tem que rever os seus conceitos. Aonde você está, você é um problema. Porque eu me tornei um problema a partir do momento que eu falei que eu não ia trabalhar pra fulaninha, que eu não ia fazer o serviço da fulana que tava dentro de casa à toa, indo tomar cafezinho com o marido na hora do trabalho, indo passear no shopping, levando as filhas no cinema, entendeu? Tudo no horário de trabalho. E aí, quando eu tinha, era imposto pra mim ter que lavar banheiro, sendo que não era a minha função, eu não tinha que fazer nada disso. Tem que rever seus conceitos, sabe? Ainda inventando calúnias sobre mim, sabe? Inventando calúnias sobre mim, falando do meu passado, todas aquelas coisas. O inimigo, ele não fica só feliz, querido, em te deixar sem recursos financeiros, não. Ele acaba com a sua finança, ele acaba com a sua saúde mental, ele acaba com a sua saúde física, ele te fere na sua alma, porque ele quer que você morra, ele quer que você pereça, ele quer que você fique igual esses cachorros de rua, vira-lata, magrelo, sarnento, cheio de pulga, carrapato, até você morrer. É esse o prazer deles. Eu passei por isso na minha vida. Eu vivi dias difíceis. Foram 2 anos difíceis. Eu comecei ali em 2023, em março de 2023. Em abril de 2024, minha tribulação começou. Deus me arrancou do meio dessas pessoas, desse ambiente, coisa. E elas todas rindo, elas riam de mim quando me viram. Eu, num momento muito delicado, riam da minha aparência, riam, caçoavam de mim, das minhas palavras, quando eu ia argumentar alguma coisa. Percebeu o nível de perversidade e se juntaram para falar mentiras. Mas eu quero dizer para elas, como eu falei no Salmo 126, que grandes coisas o Senhor fez por mim. E por isso eu estou alegre. Eles arrancaram meu sorriso o ano passado, até conseguiram arrancar por um tempo. Mas o Senhor me deu dupla alegria. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa mais que feliz. Eu sou uma pessoa realizada, gente. Porque sabe o que você viu? Tudo isso, toda essa tribulação que eu achei que fosse me tirar desse mundo, me levou mais pra pertinho de Jesus. Aumentou a minha fé. E aumentou. Me trouxe ali, ó, bem coladinho. Eu tô assim, coladinho com Jesus. Sabe? Jesus tem abençoado a minha vida. Deus tem... Sabe? Trago alegria, satisfação. Claro, eu tive que perdoá-los, tá? Eu falo isso, parece que tô falando com algo, não. Eu já falei, Deus, eu quero perdoar todas aquelas pessoas. Todas. O doutor C, a garotinha D, e o menininho W, e a gerente R, e o professorzinho lá, o GB, né? Também a gente tem que dar nome aos bois, tem hora. E se esse vídeo chegar perto deles, vai saber que são eles. Vocês estão perdoados por todo o mal que me fizeram. Por culpa de vocês, né? Isso é uma coisa que vocês vão ter que levar. Eu quase perdi a vida. Quase perdi. Vocês me jogaram no fundo do poço. Mas quando eu tava lá embaixo, eu ouvi uma voz que dizia, agora que você tá embaixo, meu filho, olha pra cima. A única direção que você tem é olhar pra cima. E quando eu olhei pra cima, a mão do Senhor tava lá pra me estender. A mão do Senhor estava estendida para me levantar, entendeu? Então tome cuidado, fique atento com pessoas que você permite na sua vida, que vão mudar o seu comportamento, a sua personalidade, principalmente aquelas pessoas que vão te afastar de Deus. Não permita que as pessoas afastem você de Deus, porque a gente pode perder tudo, assim como já perdeu. Mas a gente só não pode perder Deus. Que quando você tem Deus no seu coração, olha, eu não tive um dia que eu passei necessidade na minha vida, passando por todas as aflições. Um dia que eu fiquei sem dinheiro, um dia que eu fiquei sem comida, um dia que eu fiquei sem o apoio da minha família. Deus me abençoou em todas as áreas, passando por toda dificuldade, por toda tempestade. Deus estava ali fazendo grandes coisas por mim. E é por isso que hoje eu estou alegre, estou grato a Deus. Porque
O inimigo até me deu uma rasteira, mas Deus me levantou. E se eu cair 7 vezes, o Senhor me levanta 8, tá bom? Mas tem que confiar, tem que entregar a sua vida na mão de Deus. Eu espero que essa palavra te ajude neste dia, que você fique com Deus.